Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, a segunda edição dessa segunda-feira, essa segunda-feira que teve um gostinho ruim, né? Vasco ontem decepcionou, uma derrota que a gente não esperava, estava todo mundo confiante numa vitória do Vasco ontem, mas futebol, meu amigo, futebol tem dessas coisas. O Vasco venceu alguns jogos que a gente imaginava que não fosse vencer. Ontem, aquele jogo que a gente achava que tudo ia dar certo, tudo deu errado e o Vasco foi derrotado pelo São Paulo. A gente vai escutar aqui o treinador Fernando Diniz analisando, né, essa derrota contra o São Paulo, dizendo que o Vasco pode tirar de lição do que aconteceu ontem em São Januário. Vamos falar também sobre Paulo Henrique, convocado para a seleção brasileira mais uma vez, e Carlo Ancelotti, né, que ontem esteve em São Januário e se rendeu ali ao Vasco, né? Se disse encantado com o ambiente de São Januário, elogiou bastante o Vasco. Você vai ver tudo isso aqui depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você. Primeiro, like, deixa aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto. Meu amigo vascaíno, eu sei que você não abandona o Vasco em momento nenhum. E você tem um amigo aí que também não te abandona nunca, né? Que é o seu pet, o seu cachorro, o seu gato. E eu tenho certeza que você quer sempre dar o melhor para ele, né? O melhor cuidado, enfim. Com o seguro pet da Nova Viriato, o seu amigo tem atendimento e exames sem precisar ser afastado e desfalcar o seu elenco. Procure a Viriato, corretora de seguros, e deixe o seu pet protegido. Proteção para quem torce junto com você todos os dias. Entre em contato com o telefone que está na sua tela e fale com um dos nossos especialistas. Vamos começar falando da derrota de ontem, né? Vamos escutar o treinador Fernando Diniz. Ontem, meu amigo, como eu disse na abertura, um dia daqueles que nada deu certo, né? O Vasco até teve as suas oportunidades, não conseguiu converter. São Paulo teve ali um pênalti e depois, no segundo tempo, já na parte final, fez o 2-0. O treinador do Vasco, Fernando Diniz, analisou a partida de ontem na entrevista coletiva. Confira quais foram as impressões do técnico do Vasco sobre o jogo. Eu acho que o Vasco ficou um pouco vulnerável, mas não acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. A gente foi extremamente dominante. A gente jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que a gente faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti. Então o jogo ia virar 0-0, a gente foi muito dominante, a gente botou para o segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Faltou inspiração para a gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições era um intuito claro de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu arrisquei a gente, no mínimo, empatar o jogo. Foi isso, minha avaliação do jogo é essa. Diniz também falou sobre as alterações, né, as mudanças que não deram certo. Ele foi muito criticado pela torcida porque o Vasco até estava bem no início do segundo tempo, ali nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, e depois das mudanças do Fernando Diniz, o time se perdeu, né? Ficou muito desorganizado e acabou que depois, na parte final, o Vasco levou o gol. Diniz também falou sobre essas mudanças que não deram certo, incluindo Matheus França, que foi muito criticado ontem pelo torcedor. Vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? É um elogio, sempre. Eu acho... Não, elogio não. Vocês questionaram aqui a vida inteira que demorava para mexer. Não, eu acho que o Vasco precisa de um equilíbrio, né? Mas e eu acho que hoje estava bem equilibrado. A gente não tinha equilíbrio, a gente faltava inspiração para ter mais alguém para chegar. E o Matheus França era essa pessoa, porque ele sabe jogar nas pontas, sabe jogar de 8. Então ele entrou e hoje ele não entrou muito bem, mas ele entrou muito bem em todos os jogos. A gente não estava jogando mal contra o Vitória no segundo tempo. O Matheus França entrou, a função parecida, e a gente produziu mais. Mas assim, não adianta a gente achar, às vezes acontece de entrar mal. E aquele setor ali é onde conduz o time para fazer o time chegar mais vezes. E o Matheus França é um grande jogador. Ele tem entrado bem, está entrando na sua melhor forma agora, e tudo bem, vamos para a próxima agora. Mas a intenção era deixar o time ter mais um jogador para chegar, que a gente estava criando chance, mas não estava fazendo.
Ela teve um pouquinho mais com o Veguete. É um jogador finalizador, então a entrada do Veguete era um cara que a gente estava criando, um cara que é acostumado a fazer gol. E o Matheus, que é um meio atacante, mas que sabe jogar de 8. Jogou na base de 8, já jogou outras vezes no Flamengo de 8. E entrou comigo de 8 e tem treinado bem de 8. Além da função dele normal, que seria o substituto ali do Coutinho, ou do Nuno Moreira, ou pelo outro lado, um ponta meia. Mas as coisas acontecem. Foi assim. E aí a gente foi perdendo, a gente não conseguia fazer o gol, foi perdendo um pouco de organização e também o time foi cansando um pouco. Começa a dar um pouco mais de espaço e a gente foi, no fundo a gente foi perdendo a organização defensiva. Não foi nem a questão, não foi de jogar mal com a bola. A gente começou a ficar mais distante para pressionar e aí o time foi ficando com menos chance de fazer o gol de empate e mais vulnerável para tomar o segundo. E Fernando Diniz fala sobre o que o Vasco pode tirar de lição do que aconteceu ontem, né? O que o Vasco pode tirar de lição dessa derrota. Eu acho que a lição principal é o seguinte, a gente foi construindo, e foi difícil a gente sair da situação que a gente estava, incômoda, e a gente apontou o nosso nariz para cima, para subir. E a gente precisa agora assumir que é esse momento e encarar para frente que a gente tem o objetivo de avançar a tabela de classificação para poder chegar na Libertadores. E no jogo como hoje não é muito comum a gente ter o domínio que a gente teve no primeiro tempo e terminar o jogo com 1-0. Não são coisas fáceis de responder, porque quem assiste o jogo fala assim, não tem sentido terminar 1-0 para o São Paulo, o que aconteceu no primeiro tempo. Aí é um time que tem mais posse de bola no campeonato. Se pegar os últimos jogos, o São Paulo foi superior na posse, jogando dentro e fora de casa. A gente conseguiu anular o jogo do São Paulo completamente no primeiro tempo e criamos chances. O Rafael foi bem e era um arremesso lateral fácil de ser marcado, a gente cedeu um escanteio. A minha preocupação maior no jogo de hoje era a bola parada. E a gente cedeu de um lateral fácil de marcar, a gente cedeu um escanteio e marcamos muito bom. Esse gol deu uma determinada no que ia acontecer no jogo para frente. A gente não conseguiu, a gente começou a criar no segundo tempo, voltamos bem. E eu não acho que na entrada, assim que o Matheus entrou, a gente caiu. Eu acho que não foi isso. Eu vou ver o jogo depois. Eu senti que o time começou a perder o ímpeto que a gente estava nos 20, 22 minutos do segundo tempo. Aí a gente começou a perder a organização, não estava pressionando tão bem, porque uma coisa está muito ligada à outra. A gente conseguiu ser dominante, porque a gente estava com um encaixe muito bom na marcação, principalmente de linha alta, a gente não estava precisando praticamente voltar o time para trás, para marcar em bloco baixo. E a gente foi perdendo isso e perdeu as outras coisas como consequência. Então tá aí, esse foi o treinador do Vasco, Fernando Diniz, que ontem realmente não estava num dia bom, né? Eu acho que o Vasco tá num momento bacana, muito por conta do trabalho do Fernando Diniz, ele conseguiu acertar o time, conseguiu dar uma esperança, né, pro torcedor, mas todo mundo tem o seu dia ruim. Ontem o Fernando Diniz teve o seu dia ruim, né? Acho que ele errou mais do que acertou ontem, infelizmente. Quem também teve um dia ruim ontem foi o PH, né? O PH cometeu alguns erros, inclusive fez o pênalti, né? Que abriu 1-0 ali para a equipe do São Paulo, mas isso não afetou a sua convocação. Carlo Ancelotti esteve ontem em São Januário para observar de perto o PH e até hoje, na entrevista coletiva, o Ancelotti disse, né, que o PH fez sim uma boa partida. E o PH foi convocado. O PH convocado hoje pela seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia. PH confirmado, comprovando, né, que o PH tem realmente grande chance de estar na próxima Copa do Mundo. O Carlo Ancelotti divulgou a lista nessa segunda-feira e eu vou falar os nomes aqui para vocês rapidinho. Ó. Goleiros: Bento, Ederson e Hugo Souza. Zagueiros: Alexandro do Flamengo, Danilo do Flamengo, Caio Henrique, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. Meio-campistas: Andrei Santos, ex-Vasco hoje no Chelsea, Bruno Guimarães, vascaíno, Casimiro, do Manchester United, Fabinho e Paquetá. E atacante: Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, mais um vascaíno, Richarlison, mais um vascaíno, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque do Palmeiras. Esses foram os convocados e o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi perguntado sobre estar ontem em São Januário. E ele elogiou muito, né? Se rendeu ali ao Vasco. Abre aspas para o Ancelotti, que disse o seguinte, ó: o ambiente de São Januário é espetacular. Agradeço ao Vasco pela recepção. Ter ido a São Januário foi fantástico. O ambiente é espetacular.
fecha aspas para o treinador italiano da seleção brasileira. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!